Essa é uma história canalizada. No dia 10 de abril de 2021. Autoria anônima. Havia uma casa e 3 crianças nela. Uma era alta, magra e tinha olhos claros. Outra era mais baixa, um pouco mais cheinha, cabelos cacheados e loiros. A terceira criança era mais nova, tinha cabelos escuros, bem lisos, olhos puxadinhos e um sorriso bastante encantador. Todas as crianças estavam ali, brincando, e embora não fossem irmãos, havia uma razão, talvez oculta, para estarem juntas ali. Não havia nenhum adulto, não havia sequer sinal de haver algo além daquela casa. Para quem ouve essas palavras, pode pensar, essa é uma história de mistério. Talvez sim, havia sim um mistério. Quem eram essas crianças? Que casa era essa? Que lugar era esse? E por que essas crianças estavam ali juntas e sozinhas? É um pouco angustiante para mim começar a contar uma história sem saber qual é, mas foi assim que começou. Uma casa em um lugar qualquer desconhecido e 3 crianças. Nem sequer se sabia se as crianças eram meninos ou meninas. Só se sabia as poucas características de cada uma que já comentei. Em um determinado momento, a criança mais alta falou: "Quem sou eu? O que estou fazendo aqui?" As outras crianças, tomadas pela surpresa com a pergunta da criança mais alta, se deram conta de que também não sabiam quem eram. E ambas também se perguntaram quem eram elas e o que estavam fazendo ali. A dúvida dessas crianças fez com que elas parassem de brincar e de sorrir. Começaram a sentir uma inquietação, uma preocupação. Sei lá, talvez tivesse sido melhor não ter nem perguntado. Talvez teria sido melhor apenas estarem ali, tranquilas, brincando, sorrindo. Mas era tarde demais. Um havia despertado a consciência de querer saber quem é, e aí as outras também. Elas começaram a cogitar inúmeras possibilidades, tantas quantas fosse possível dentro do limite do que era percebido delas, que para elas não era tanta coisa, na verdade era bastante limitado, já que elas só conheciam a casa e elas mesmas. Elas então começaram a sentir que precisava se mover, fazer algo diferente, ver o que tinha além daquela casa, além do que elas já conheciam, se é que havia algo além. Foi então que se deram conta de que havia uma pequena janela. Era bem pequena, mas elas conseguiram abrir. E para a surpresa delas, havia uma imensidão de coisas novas do lado de fora. Havia uma esfera brilhante, o sol, havia terra, havia árvores, plantas, animais, havia cores, coisas que elas nunca tinham sequer sonhado que poderia existir. Ficaram então surpresas e encantadas. Porém, essa janela era tão pequena que não havia possibilidade de nenhuma delas passar por ela. E, na verdade, elas nem sequer cogitaram a possibilidade de poder sair da casa. Será que era possível elas saírem de lá? Nesse instante, elas nem pensavam nisso, mas todos os dias elas se revezavam para observar atrás da janela. Começaram a perceber então que havia o dia, a noite, o claro, o escuro, havia o vento, havia a chuva, havia animais que voavam com asas, cantavam, havia outros que só corriam pela terra. E elas ficaram encantadas. Uma das crianças, particularmente, se encantou com o animal de forma majestosa, forte, a forma como ele corria, que a gente conhece como leão.
Outra delas se encantou com a ave de asas longas e grandes que voava bem alto e tinha uma ampla visão do todo, que a gente conhece como a águia. Já a terceira criança se encantou com a beleza das flores e ela tinha certeza que aquele perfume que ela sentia vinha desses seres, dessas flores. Então, todas elas viam tudo aquilo do lado de fora e começaram a querer ser como cada um dessas espécies que tanto gostavam. Mas perceberam que não poderiam, elas eram crianças, então começaram a se sentir frustradas. Para não mais ficarem frustradas e tristes, elas combinaram de deixar de olhar pela janela. E com o tempo foram esquecendo todo aquele mundo lá fora. Passaram um bom tempo entristecidos e não sabiam mais o porquê. Sentiam que faltava algo, que mesmo que elas brincassem, já não era mais como antes. Então teve um dia que um vento bem forte soprou pela casa e abriu aquela pequena janela novamente. E elas correram para a janela para ver o que havia acontecido. E, para a surpresa delas, viram todo aquele mundo novamente. Não tanto como o encanto e a surpresa da primeira vez, porque já não eram tão desconhecidos, mas elas perceberam que havia uma outra criança do lado de fora, brincando, correndo atrás das borboletas, sorrindo e cantando. As três crianças que estavam na casa sentiram um frio imenso na barriga. Elas se entreolharam e, como se estivesse falando por telepatia, se perguntaram: será que é possível a gente sair daqui? Então as três imediatamente começaram a procurar uma forma de sair da casa. E, para a surpresa delas, havia uma porta. E elas se perguntaram: como a gente não havia percebido essa porta antes? Como era possível que ela estivesse bem aqui todo esse tempo? Elas criaram coragem e abriram a porta. Ao abrir, as crianças sentiram medo. Será que era perigoso sair da casa? Será que ao sair da casa elas poderiam voltar quando quisessem? A criança do meio, a de cabelos cacheados, diz que só sairia se as outras saíssem primeiro. A criança menor de cabelos lisos foi a primeira que colocou os pés para fora. Embora tivesse com aquele medinho, ela queria muito sentir a sensação de correr lá fora, tal como o leão que ela tanto admirava. A criança mais alta foi em seguida. Ela tinha muita vontade de conhecer mais, de ver mais além daquilo que ela conhecia. Queria explorar tudo aquilo ao redor dela. E aí, finalmente, a criança do meio tomou a coragem e saiu também. Quando as três crianças colocaram os pés fora da casa, adivinha o que aconteceu? A casa desapareceu. Parecia que não havia mais sentido ela estar ali. Não se sabe o porquê, mas seu propósito já tinha se cumprido. As crianças, quando perceberam que a casa estava desaparecendo, para minha surpresa, elas não ficaram tristes nem com medo. Simplesmente contemplaram o que estava acontecendo e seguiram em frente. Começaram a conhecer e explorar tudo o que havia ao seu redor. Cada uma tinha intenções e desejos diferentes, então elas se afastaram. Cada um foi seguindo o seu caminho, vivendo a sua própria experiência. E mesmo assim, elas não se sentiram só, ou com medo, ou qualquer arrependimento, porque elas sentiam que era aquilo que elas queriam fazer, explorar, seguindo cada um o seu coração. Por algum tempo, vez por outra, elas se encontravam, bem como conheceram também outras crianças que estavam por lá. Com o tempo, as coisas foram mudando um pouquinho. Elas foram se afastando. Uma delas preferiu ficar por ali, onde havia casa. Ela se sentia confortável ali.
Outra delas saiu correndo, correu tanto que foi parar muito longe e acabou nem conseguindo mais voltar. E a outra criança foi se afastando aos poucos, pois para ela era mais importante conhecer cada detalhe de cada lugar pela qual ela passava. Cada um encontrou o seu jeito, a sua forma de explorar, de viver e de ser feliz novamente. Depois de um certo tempo, em uma noite estrelada, cada uma das 3 crianças do lugar que estava olhou para o céu e se lembrou daquelas perguntas que fez com que tudo começasse a acontecer. Quem sou eu e o que estou fazendo aqui? Elas ainda não sabiam quem eram. Essa resposta, na verdade, era bastante difícil ainda para saber. Mas elas perceberam que estavam ali para viver, para experimentar, para se mover, para correr, para dançar, para se encantar, para explorar, contemplar, para sentir, para ser feliz. Não importava tanto como, o como era do jeito de cada uma, do que cada uma gostasse de fazer. Elas então, como se estivessem novamente conversando telepaticamente, sorriram e decidiram que não importava muito saber quem elas eram, mas o quanto elas estavam se permitindo experimentar, sentir e ser feliz. Elas haviam se afastado, mas estavam conectadas pelo coração e desejaram uma para a outra que usufruíssem de tudo que a vida estava oferecendo, de tudo que era possível viver e que cada uma, do seu jeitinho, fosse feliz. Bem, a história termina aqui. Aliás, quase. O mistério de quem são essas crianças, por que elas estavam naquela casa, continuou. Mas a essa altura, será que realmente importa saber? Se você ainda não entendeu a mensagem dessa história, eu vou te dizer mais claramente. Viva e seja feliz, do seu jeito, de acordo com o que você sente que é verdadeiro para você. Bem, agora sim, a história chegou ao fim. Espero que tenha gostado e que você viva bem e feliz.